Queridos irmãos, deixemos de cantar este hino. Vamos passar para a Irmandade algum conselho que são necessários. Os irmãos sabem que nós sempre andamos nos conselhos que Deus preparou, mas a obra vai de luz em luz e sempre embasado no que está na Escritura. Nada se faz se não tiver embasado o assunto na Escritura. Tudo a nossa luz, o nosso mapa, a nossa rota é a Escritura. Então, queridos irmãos, nossos irmãos sabem que nós temos uma quantidade de servos, anciãos, diáconos, cooperadores, administradores, da parte da orquestra, da piedade, todos. E todos são irmãos que Deus prepara, que é orado e são colocados no ministério para trabalhar na obra de Deus. Quem coloca esses irmãos é sempre os servos que estão atendendo a obra, e não podia ser diferente. Quem tem que ver um irmão que tem dom, um irmão que tem prazer, tem bom testemunho, uma família exemplar, um irmão bom que administra a sua casa, a sua família, é esses irmãos que devem servir a obra, que são pessoas exemplares no meio da Irmandade. Bem, então isto ocorre apresentado, como já disse, os cargos na obra de Deus, e é trazido como o caso de ancião e diácono, numas reuniões aqui em São Paulo, e quando é fora daqui, nos estados e nas capitais, também são orados para novos servos. E quando são em outros países, também em outros países tem as regionais, e é orado para novos irmãos, para ir atender a obra de Deus. Por quê? A obra, sempre nós temos um ministério envelhecido. Todos que vão para o ministério, muitas vezes não são novos, são irmãos já de uma idade. E às vezes a duração no cargo é uma duração curta. Às vezes 10 anos, 20 anos, a vida termina, ou a saúde, ou não pode mais viajar, não pode mais entender, é a audição, é a pressão alta, é a diabetes, é a fragilidade da saúde, e a pessoa vai indo, sendo moído pelos anos, e a saúde desaparece, e precisamos sempre de colocar novos irmãos para atenderem a obra de Deus. Além disso, ainda tem, além dessa fragilidade da saúde, nós temos também alguns casos de alguns que não se portam tão bem com o seu testemunho, procedem alguma coisa que não convém, levianamente, de uma forma inconveniente, e que o próprio povo já não recebe mais a palavra e nem aceita mais aquele irmão no cargo, porque a Irmandade é santa e exige que também todos sejam santos. Então, isso é necessário, e isso não pode relaxar na obra. Quem não proceder direito não tem condição de ficar atendendo a obra. Como é que a pessoa vai ficar atendendo a obra com pecado? Ou endividado? Ou largou da mulher? Ou nunca mais deu testemunho bom? Deixou a esposa numa situação de criancinha que é pequena, e ela se esforçando para dar comida, e ele bem bonito atendendo o culto? Mas de jeito nenhum. Ele que vai procurar outro lugar. E muitos vêm no nosso meio, desculpa falar, é uma fala até assim um pouquinho forte. Muitos vêm no nosso meio achando que, vindo na congregação, dali a pouco estão no ministério. Quem vem atrás de ministério não é boa coisa. É bom vir aqui para encontrar salvação. Nós viemos aqui para salvação, e não atrás de cargo. Cargo não salva ninguém, nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um.
e sabem a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Então, irmão, quando a pessoa tem um cargo na obra, ele é colocado, é por tempo indeterminado, enquanto durar a sua vida, a sua saúde, ou ele quiser ficar no cargo. Quando não quer sair, ele pode pedir e deixar o lugar. Não é obrigado a ficar, correto? Isso está no nosso estatuto, na página 8, é o primeiro que a pessoa pode pedir e deixa o lugar, seja o cargo que for, ele pode renunciar. E se não quer renunciar, numa reunião ele comunica que não vai ser mais, também está resolvido. É tudo pacificamente, na paz, e ele continua com liberdade e deixou de pregar a palavra, de atender os cultos, ou o ministério que tinha, certo? Mas a liberdade, a salvação, o direito de vida eterna, o direito de tomar santa ceia, o direito de orar, o direito de estar no culto conosco, isso o ministério não tira. O que o ministério olha é o ministério que a pessoa tem, se pelo seu porte ele tem condição de ocupar um cargo desse na igreja. É por isso, querida irmandade, é bom salientar que é por isso que a obra de Deus é uma igreja séria. Se nós afrouxássemos e se nós tolerássemos o pecador, tolerasse aqui caloteiros, tolerasse mentirosos, tolerasse que a pessoa que faz o que bem quer e fica no lugar, onde vocês iam buscar a palavra? Onde o seu filho ia buscar a palavra? Onde o seu neto ia ouvir a palavra? Como a igreja é séria, os que estão na frente têm que ser de boa reputação também, a partir de mim e a partir de qualquer um aí que tem cargo. Se não tem cargo é uma situação, mas se tem ministério, principalmente de pregar a palavra e de ensino no púlpito, se não tiver condição, não pode ser. Está bem entendido? Em Irmandade, por isso, esses conselhos, a Irmandade não participavam deles. No passado, não. Nessas últimas assembleias que tivemos, é que despertou-nos o Senhor para falar isso para a Irmandade. Ensinar a Irmandade, que às vezes a Irmandade toma dor de um que parou, mas não sabe o que ele fez. E às vezes também, nós não podemos falar o que ele fez, que desmancha toda a família dele, acaba com a vida dele. Então nós aguentamos a paulada, aguentamos toda a situação em cima de nós, que fala esse ancião é isso, aquilo, não tem problema, pode falar o que for de nós. A igreja não pode sofrer por algum errado. Podemos sofrer por estar certo, mas sofrer porque fomos coniventes e nos afrouxamos, isso nunca. Então, queridos irmãos, pessoa colocada no ministério, chega um determinado tempo, ele diz, não quero mais, é livre, eu vou mudar, vai embora, está bem, não quero mais, não gosto mais de ser esse ministério, não quero mais ter esse cargo, é livre, pronto, vem, traz uma carta, se quer trazer, se não quer, a própria reunião ministerial, tomando conhecimento, põe na ata que fulano declarou a viva voz perante os presentes que não quer ter mais o lugar na obra, está resolvido. É muito simples. Bom, então, a pessoa pode, às vezes, deixar o lugar por mudança para outra localidade, até mesmo para estudar os filhos, no lugar que está, atendendo a obra ali naquela cidade não tem local para os estudos, ele se muda, estuda os filhos. Só ele indo para lá, deixou o lugar de onde ele saiu, que ele foi ordenado para aquela cidade. Chegando lá, se o ministério de lá achar que ele pode continuar, o ministério de lá
entra em contato com os irmãos da onde ele saiu, e se a referência for boa, a notícia for boa, não tem por que deixar fora um irmão que tem toda a virtude de Deus para o ministério. É ocupado, é aproveitado, mas com consentimento da onde ele saiu e da onde ele chegou. Porque às vezes sai daqui por briga, sai daqui por desentendimento e chega lá, arruma mais outro desentendimento. Então essa coisa é olhada dessa forma e Deus tem guiado e assim tem ficado bom. E também, irmão, pessoas que assumem compromisso contrário aos princípios da congregação cristã no Brasil, o que implique na ausência inevitável nas reuniões ou na impossibilidade de atendimento pontual das exigências do cargo. Pessoa assumiu o compromisso de trabalhar à noite e o culto. Eu assumi o compromisso de trabalhar fora e a irmandade. Então, depende do que ele assumiu, é convidado, é conversado com ele, se ele quer deixar o lugar. Ou, às vezes, é por um período que ele está num turno de trabalho, dali a pouco se acerta e volta a atender. Quer dizer, nesse interim, o Ministério faz uma explicação que ele deixou por isso, por trabalho, mas daqui a pouco está de volta. Tudo é compreensivo, tudo se ajeita. Outra coisa, a incapacidade física e jurídica que o impeçam de exercer o cargo ou função. Pessoa que tem uma capacidade não pode ficar de pé, não tem mais voz, não tem franqueza, incapacidade jurídica, às vezes processo nas costas, tudo quanto é coisa despeja em cima daquela pessoa, como diz lá, processado, com coisa de dolo, com engano. Tem processo, mas é coisa pesada em cima. Procedimento que não é de um cidadão correto. Por isso também pode perder o seu lugar. Tá bem? Outra coisa que vem aqui, sempre Deus tem dado de falar. Um mentiroso, por exemplo. Um irmão que mente para tudo quanto é lado, ele pode ser pregador da igreja? Um que não paga a conta, pode ser pregador? Pode ser? Eu conheço um que nem a mulher dele acredita nele. Mas verdade, irmão. Isso faz mais de 50 anos já. Eu sei disso. A mulher dele, eu não acredito nele. O filho dele falou, ô pai, para de falar, ninguém acredita em você. Vocês estão vendo? Como é que vai ficar? Aí depois deixou o lugar. Mas, irmão, é uma situação. A pessoa tem que ter uma vida arrumada, limpa, em condição de ser um pregador, um ensinador do Evangelho. Então, irmão, vamos prosseguindo. E depois diz, inidoneidade moral, pessoa que perde a idoneidade, que tem tantos assuntos que perde a idoneidade, e moral e espiritual, como já exemplificamos, inabilitem para a função. Improbidade e dissídia, aquele que procede de maneira imprópria, e também a dissídia, que irmão, a maneira a pessoa relapsa, que não cuida, não chega no horário, não mantém os seus compromissos, e chega a hora que quer para o culto, e assim, tudo isso, nós não vamos ter um cooperador que era para começar às 7h30 e chega às 7:45 e ainda dá bronca na irmandade. Então, tem coisas que não pode tolerar. Vocês estão vendo que isso, para a obra de Deus se manter pura e santa, é que tem isto aqui. Se todos, irmãos, tivessem o temor de Deus e servisse a Deus com consciência pura, não precisava desse papel. Isso aqui é para aqueles que não se portam em condições. Que os que têm condições nunca dão problema, nunca criam caso, nunca estão insatisfeitos
em tudo que Deus prepara, estão glorificando a Deus. Então vamos prosseguir. E também impropriedade dissídia, quebra da fidelidade à doutrina ou à disciplina ministerial da congregação, a juízo do conselho de anciãos. Vamos pôr, passamos um ensinamento, ele diz, não vou falar esse ensinamento. O culto agora é 7 horas, não vou começar às 7 horas. É um homem que não é sujeito ao conselho. E se ele não está em comunhão com o ministério que ele exerce, é bom que ele deixe. Não é verdade? Como é que vai ficar com uma pessoa que é contra aquilo que ele está? Então, por isso, damos este conselho, e quando tiver algum assunto que não cabe dentro desses exemplos que aqui falamos, que não está explícito aqui nesses assuntos, ao Conselho de Anciãos se reúne, que no passado era poucos anciãos que cuidavam disso. Hoje nós temos a reunião do grupo mais velho anciãos do Brasil, onde aqui é decidido soberanamente sobre o que deve ser feito, sobre uma situação, sobre outra. Tivemos diversas reuniões esses anos passados sobre o cálice, sobre a pandemia. Quantas reuniões tivemos, até poder dar um conselho para a Irmandade, aquele bom conselho que todos aceitam e que faz bem para o povo. Entenderam, irmão? É um trabalho constante e uma dedicação muito grande do Conselho de Anciãos, que normalmente é sempre os mais velhos dos estados e das capitais, e que vem aqui aqueles que já estão servindo a Deus há longos anos no ministério. Então, queridos irmãos, é isso que Deus prepara de passarmos. Mas como a hora já está indo, já é 15:15, vamos passar também mais um aqui, que é muito agradável. Mas este aqui, vocês vão ficar sentindo-se envaidecidos por ser crente conosco aqui na Congregação Cristã no Brasil. Ouça isso aqui. A Irmandade sempre imagina, mas às vezes não tem a resposta ou não tem a informação adequada. Quantos prédios a congregação tem? Quantas coletas que Deus prepara? E é comprado terreno, e é feito congregação. Mas fica para quem isso aí? De quem é a Congregação Cristã no Brasil? Congregação Cristã no Brasil, nós temos aqui na página 9, o artigo 16 do nosso estatuto, que os irmãos podem procurar nas igrejas e arrumar, e levar para os vossos maridos, e levar para os advogados, e levar para os médicos onde vocês trabalham, e mostram esse item 16 da página 9. Olha aqui, se um dia se der a extinção, chegar um dia que não houver mais crente na Congregação Cristã no Brasil, então, no Brasil, quando for comprovado que não mais existam fiéis que sigam a mesma fé e doutrina em todo o território nacional, aí vem, dissolvida a Congregação Cristã no Brasil, far-se-á sua liquidação de conformidade com as leis em vigor, destinando-se o seu patrimônio para asilos, orfanatos, escolas e hospitais. Em outras palavras, não fica para nenhum ancião, não fica para nenhum administrador. Tudo que Deus prepara da Irmandade, pôr na coleta, nós compramos terreno, fazemos igreja e colocamos tudo em nome da Congregação Cristã no Brasil. E se um dia ela se dissolver, não tiver mais crente, que isso é humanamente impossível. Como é que vai se desintegrar uma obra dessa tão pura?
tão santa, aonde ancião não recebe salário, cooperador não recebe, diácono não recebe. A Irmandade é livre para cooperar com aquilo que sente, e se não sente de contribuir, fica em paz. Não é lindo, irmã? Não vale a pena estar aqui? Não é como aí dá dinheiro e põe no nome do fulano, põe no nome do ciclano. Ele precisa ter uma casa lá no Campo do Jordão, ele precisa ter outra na Miami, e depois precisa ter outra lá não sei das quantas, e comprar um avião, e ele precisa de sapato de cromo, ele precisa de terno novo, e quem dá tudo isso é a Irmandade Pobre. Aqui a Irmandade Pobre faz igreja para o pobre entrar, senta humilde, entra com paletó, sem paletó, mas com traje decente, entra aqui e ouve a palavra. O patrimônio da igreja não vai para ancião e nenhum membro da igreja, vai para as escolas, vai para os hospitais, vai para os orfanatos, vai para os asilos. E quem que vai administrar isso? A lei do país, a lei vigente do país, e os magistrados é que vão decidir a quem ir, para onde ir. Não é maravilhoso? Vocês estão felizes? Deus que abençoe. É isso que nós temos que explicar para a Irmandade, tanto os presentes aqui, como os que estão à distância. Isso são conselhos, caros irmãos anciãos e cooperadores, que ninguém explica nas igrejas. É por isso que Deus preparou hoje de fazer isto aqui no sistema online, para mexer com a terra. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, Deus seja louvado. Muitos ficam... É para quem que vai esse prédio aqui, para quem vai ficar... Nós não viemos aqui na igreja por causa de prédio, nós viemos aqui por causa de salvação. Jesus Cristo diz, tudo que vocês vê fica aqui, e o que você não vê é que você vai herdar. Viu? O homem, Jesus Cristo, o homem insensato, ele, o homem que ajuntou no seu tesouro uma grande quantidade de alimento, e depois sentou e olhou para os bens que entesourou, diz, goza regaladamente, minha alma, tem tudo para você viver agora, não há mais preocupação. A voz divina, Jesus Cristo falando, diz, louco, Jesus falou, louco, esta noite pedirão a tua vida. Para quem vai ficar isso aí? Tudo isso vai ficar. Tudo que está fora do homem vai ficar, mas tudo que tiver dentro e guardado dentro do homem é que vai com ele. Teu terreno não vai, a soma do banco não vai, os filhos não vai, a fazenda não vai, a cachoeira da fazenda não vai, teus animais de estimação não vai ficar tudo aqui. Mas quem que vai? O tesouro que está dentro do coração, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é bonito isso aí? Não é maravilhoso? Tem que vir congregar, gente. Vocês ficam lá fazendo bolo até a tarde. Levanta mais cedo, faz o bolo e logo. E come logo para ter hora para o culto. Não é, Eliseu? Só por causa do bolo perde o culto. Então, é o que Deus prepara. Vamos esperar a palavra agora. Deus seja louvado.